dia com muita alegria e que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Quem tem o prazer de cumprimentar é o teu irmão em Cristo, Pastor Soares. Queridos irmãos, chegando aqui agora para o nosso devocional do dia. Hoje o devocional traz um tema: igreja. Quem é a igreja? O que você possa responder para mim, porque às vezes as pessoas confundem muito igreja com paredes. Nós temos um costume a dizer: eu vou na igreja, ou nós vamos na igreja, mas por ser uma coisa tradicional, a gente não leva isso a sério e também não é pecado falar: estou indo na igreja. Não, isso é costume que a gente tem. Mas que, na verdade, hoje nós vamos aprender que a igreja não é as paredes. A igreja somos nós. Então, o devocional de hoje traz o tema igreja. Vamos iniciar? Queridos irmãos, a palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Pois bem, neste nosso devocional, irmãos e irmãs, podemos refletir sobre a importância da igreja e o papel que ela desempenha na vida dos cristãos. A Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos membros desse corpo, né? Então, para quem não sabe, nós somos a igreja e Cristo é o noivo. Então, nós somos a noiva e Cristo é o noivo. Por isso que é importante que essa noiva, a cada dia que passa, ela deve se preparar. Não é verdade? Ela deve se preparar para poder ter um encontro com o noivo. Porque o noivo vai vir buscar essa noiva. E a gente vê que lá em João capítulo 14, a partir do primeiro versículo, a Bíblia diz, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Então o Senhor foi, mas ele vai voltar para buscar a sua noiva. E essa noiva tem que estar preparada. A noiva do Senhor, que é a igreja, ela não pode ter rugas, manchas, nada daquilo que vá contra a palavra. A noiva tem que estar sempre preparada para ter um encontro com o noivo. O exemplo foi claro. Diz o Senhor que a volta dele será comparado como foi nos dias de Noé e também a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E nós temos que ser como as prudentes, não como as nércias, que as loucas, né? Bom, o versículo para que possamos meditar, ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1,18. Pois, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Dicas para servir na igreja. O que você tem que fazer para você estar servindo ao Senhor, como a igreja de Cristo? Seja um membro ativo. Pastor, mas o que é um membro ativo? Seja um membro ativo da igreja e participe das atividades e ministério. O membro ativo é aquele que sempre está presente
nos cultos, né? Nas reuniões que são feitas. O membro ativo da igreja é aquele que tem compromisso, né? Com a obra de Deus. Se a pessoa não tem compromisso com a obra de Deus, ele não é um membro ativo. Você já viu aquele tipo de crente que só aparece num culto uma vez por semana, né? E às vezes uma vez por mês? Como que você vai declarar que você é um membro ativo? O membro ativo é aquele que sempre está contribuindo, né? Não só com a sua presença, mas também contribuindo com as atividades que a igreja precisa do seu apoio. Então, a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja ativa. E a igreja somos nós. Nós temos que ser um povo ativo na presença do Senhor. Então, para servir na presença de Deus, você tem que ser um membro ativo. Amém? Segundo, sirva com amor, né? A igreja do Senhor, o irmão ou a irmã, ela tem que estar sempre servindo com amor. Sirva com amor e humildade, buscando o bem-estar dos outros, também como membro da igreja. E somos a igreja, nós temos que cumprir com esses requisitos. Pois bem, imagina a pessoa que fala que é membro, mas ficam destruindo os outros, fofocando, falando mal das pessoas, tentando denegrir a imagem das outras pessoas. Então, essas pessoas nunca foi um membro ativo. Ou, na verdade, as pessoas que cometem esses tipos de coisa, eles não fazem parte do corpo de Cristo. Então, não faz parte da noiva. Porque quem faz parte da noiva, né, do Cordeiro, ela é uma igreja ativa, mas que ela não envolve com certas coisas que traz destruição para o ministério, que traz separações ou divisão entre irmãos e irmãs. Então a gente vê que a palavra diz, sirva com amor e humildade, buscando o bem-estar dos outros, membros da igreja. Amém? Terceiro, busque a unidade, que é uma outra coisa que no mundo de hoje nós estamos vendo, irmãos, que está faltando no meio da igreja do Senhor. Busque a unidade, a harmonia da igreja, trabalhando para que todos sejam um em Cristo. Você já observou que o que mais tem no meio da igreja de Deus é a divisão? Em vez da igreja se unir, procurar se ajuntar, hoje a gente vê que elas estão se espalhando. Qualquer coisinha é um motivo de sair daquele ministério e ficar indo para outro ministério. E o pior, que o outro ministério, ele não passa a saber. Ele não te pergunta por que você saiu da igreja A ou da igreja B. Porque a obrigação do outro ministério, né, é perguntar quando alguém sai de um ministério e vai para outra denominação, é perguntar por que você saiu da outra denominação, qual foi o motivo. Porque nós, como ministros, nós temos por obrigações de saber, irmãos, para a gente poder receber essas pessoas conforme a palavra nos diz. Porque se a pessoa saiu do outro ministério por causa de problemas, confusões, obrigou lá e saiu, antes de você receber essa pessoa no seu ministério, primeiro você tem que falar para essa pessoa consertar lá com o ministério ou com quem ela criou confusão, porque você imagina a pessoa sai do ministério, vai para o outro ministério nessa situação. Não vai dar bem. E se ela criou problema no outro ministério e foi para o seu ministério, quando ela sair do seu, vai ser a mesma coisa. Então, o ministério, meu irmão, aleluia, que pregam a palavra do Senhor de verdade, eles não aceitam pessoas unir no ministério sem antes consultar ou saber o porquê que saiu da outra congregação. Então, é muito bom a gente procurar saber disso, buscar a unidade, porque a gente não quer esparramar.
Eu aprendi uma coisa assim, se chega uma pessoa do outro ministério, no nosso ministério, por exemplo, e ela quer unir o nosso ministério, qual a minha obrigação? Você está vindo de qual ministério? A pessoa vai falar se eu estou vindo da igreja A. Mas você está em comunhão, você pediu a bênção, né? Primeiramente Deus, depois o ministério lá. Porque a pessoa às vezes sai, no outro ministério, não justifica, o outro ministério está na espera dele ou dela e nunca que ele aparece. Quando vai descobrir, a pessoa já saiu do ministério sem avisar, e isso não é bom. Isso não é bom, né? Então, busque a unidade, a harmonia na igreja, trabalhando para que todos sejam um em Cristo. O povo de Deus tem que se unir. Se você é a igreja, se nós somos a igreja, para de ficar fazendo divisão. Para de ficar falando mal da igreja A ou da igreja B. Todos os ministérios que estão na terra estão levando a palavra do Senhor. Agora, naquele dia, quando o noivo vier buscar a noiva, em cada parte Deus vai pegar os escolhidos. Não se acha porque a sua igreja é a melhor, porque a outra não, porque isso não existe. Todo ministério, Deus tem os seus escolhidos. O segredo é você focar na palavra de Deus, cumprir com os mandamentos, com os estatutos, obedecer o evangelho e orar uns com os outros, amar todas as pessoas, procurar se unir, se abraçar e parar com esse negócio de divisão, porque Cristo não aceita uma igreja dividida. A noiva tem que ser uma noiva só. Placas são várias, né? Os ministérios são vários. Está escrito na Bíblia, os ministérios são vários. Cada um tem um ministério diferente. Desculpa. Mas Cristo é um só. E Ele veio para salvar todos. Ele vai buscar todos aqueles que verdadeiramente está servindo a Ele. Então, seja uma igreja ativa, seja uma igreja despertada, voltada à palavra de Deus, à palavra verdadeira, a palavra original, né? Siga o evangelho. Em vez de você falar mal do João, mal da Maria, ore por ele, ore por ela. É tempo de buscar o amor, a união uns para com os outros. Amém? Então, no nosso devocional de hoje, estamos falando sobre a importância de uma igreja ativa, a igreja do Senhor. Amém? E no terceiro ponto, nos chama muita atenção. Busque a unidade e a harmonia na igreja, trabalhando para que todos sejam um em Cristo. Que possamos amar e servir a igreja e ser membros fiéis, ativos do corpo de Cristo. Diga amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Esse é o nosso devocional do dia. Que Deus continue abrindo a nossa mente e nos dando sabedoria para que eu possa, estar aqui sempre trazendo um devocional com temas diferentes para que a igreja do Senhor fique em alerta e se une mais e abraça mais para que possamos estar mais perto de Deus. Amém? E guarda, zela do que o Senhor confiou na sua vida. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Se você gostou do devocional, manda uma mensagem para o pastor Soares. Pastor, não para de mandar para nós o devocional. Está muito bom, está me ajudando muito. Eu tenho recebido já mensagens de pessoas felizes por receber nossos devocional da manhã. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Todo-Poderoso Pai,
Nesse momento de oração, te dou graça por esta oportunidade de estarmos aqui orando por este homem, por esta mulher, por todas as pessoas que fazem parte do nosso devocional. Meu Deus, que o Senhor continue abrindo a nossa mente, nos dando sabedoria para que possamos ser uma igreja ativa, uma igreja despertada, um membro despertado em preocupar fazer a vontade do Senhor, em preocupar transmitir a mensagem da palavra para as outras pessoas, não mensagens negativas, não pensamentos negativos, mas coisas que possam nos edificar, trazer alegria, trazer a paz e amor, aleluia, ao próximo. Deus abençoe cada ministério, cada pregador, cada pastor, cada missionário, cada um que tem levado a mensagem do Senhor às pessoas. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor a cura dessas pessoas enfermas. Quero pedir ao Senhor que abre porta de emprego para quem está desempregados. Quero pedir ao Senhor que abençoe também os pedidos de oração de todas as pessoas que me pedem oração aqui, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó grande Deus Todo-Poderoso, Deus forte, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, meu Deus, vai quebrando, ó Pai, aleluia, toda palavra de maldição, toda força ao contrário das trevas, todo espírito maligno, toda ideia do diabo que caia por terra, mas que a mente de cada um de nós seja purificada pelo poder do sangue de Jesus. Deus abençoe, Pai, a cada um de nossos compromissos do dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. A Bíblia diz que todo aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela semana e pelo final de semana que estamos já passando, e abençoe, meu Deus, o começo da semana, breve também. Enfim, Senhor, abençoe todos os ouvintes, todos pedidos de oração, Pai, de todas as pessoas. Abençoa o Brasil e o mundo, todos que me acompanham através dos grupos, das redes sociais, para a glória do Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos, que todos digam amém.